Nossa próxima tarefa é a análise exploratória dos dados, com foco especialmente no resumo estatístico. Você deve ter percebido durante o curso que não há uma única regra para realizar a análise exploratória, não é? Quando você faz análise exploratória, você está querendo compreender os dados, detectar eventuais problemas, fazer correções e limpezas à medida que você vai compreendendo como os dados estão organizados. Não há uma regra única, não tente decorar. O importante é você aprender o maior número possível de técnicas, para que então você escolha a ideal de acordo com os dados que tiver em mãos. Para esse conjunto de dados, não temos nenhum problema grave, então eu vou focar especialmente no resumo estatístico, que é o foco principal para este capítulo. Vamos verificar se há valores ausentes, porque isso impacta diretamente em qualquer tipo de análise que eu faça. Não há valores ausentes. Se tivesse, eu teria que resolver. Por quê? Valor ausente é um problema, tem que ser resolvido. Repita, junto comigo. Valor ausente é um problema, tem que ser resolvido. Se não tem, ótimo, mas tome cuidado, né? Às vezes, o valor ausente não é ausência de dado, é ausência de informação. Já falamos sobre isso também durante o curso. O próximo passo é usar o método describe para fazer um resumo estatístico do dataset. Mas atenção, hein? Tem um detalhe aqui. Vamos executar o método, ele traz o resumo. Veja que ele tem a contagem, a média, desvio padrão, que é o STD, valor mínimo, depois disso ele tem os quartis, 25, 50 e 75, 50% é o segundo quartil, que é a mediana, e o valor máximo. Aparentemente está tudo ok, não é? Fez os cálculos, ok, trouxe ali o resumo estatístico, mas espera aí. Vamos dar uma olhada, por exemplo, aqui nessa coluna, código bairro. Código bairro representa uma quantidade? Provavelmente não, não é? Ou seja, esse número aqui, isso aqui é o código que alguém deu lá para o bairro de uma cidade qualquer. Isso não é uma variável quantitativa. É provavelmente uma variável qualitativa. Você encontrou essa definição aí nos manuais em PDF aqui mesmo neste capítulo. Ou seja, faz sentido eu calcular a média do código bairro? Você veio aqui a DSA para aprender de verdade, não foi? Então dê um pause no vídeo e reflita sobre isso, é importantíssimo. Faz sentido calcular a média do código de bairro? Não faz sentido algum, não é? Qual é a informação que eu teria com a média do código? Isso é um código, é um label, ou seja, uma etiqueta que eu tenho para cada registro. É apenas a indicação de onde aquela casa está localizada em uma cidade. Isso não é uma variável para você calcular média. Ok, então por que o Pandas fez isso? Por que ele calculou a média se não faz sentido calcular a média dessa variável? Pois bem, o Pandas não é a parte inteligente do processo. A parte inteligente do processo é você, o analista, o cientista de dados, o engenheiro de IA. Ou seja, o que fez o Pandas? Ele simplesmente olhou para o tipo das variáveis. Opa, tudo é tipo numérico. Então, tudo bem, vou calcular a média de todas elas. E foi isso que ele fez. Simples assim, hein? Tome muito cuidado. Ou seja, é seu trabalho, é sua obrigação, é seu dever identificar o tipo de cada variável para então poder realizar a análise. Veja que valor aluguel faz todo sentido calcular a média. É uma variável quantitativa. Ou seja, uma variável onde você tem um valor representando uma medida, nesse caso, que é exatamente o valor do aluguel. Saber a média, aliás, é importantíssimo para o nosso trabalho. Área em metros quadrados é uma variável quantitativa. Representa uma medida. Alguém foi lá, mediu, não é, o tamanho da casa, do apartamento, e então entregou isso para cada casa. Ou seja, para essas duas variáveis, por exemplo, valor aluguel e área em metros quadrados, faz todo sentido o cálculo da média. Para variáveis, por exemplo, como código localidade ou código do bairro, já não faz sentido algum. Por quê? Porque código localidade e código do bairro são variáveis qualitativas. Mas o Pandas não sabia disso. Ele apenas olhou para o tipo da variável e fez os cálculos. O describe, inclusive, só faz o cálculo se a variável for do tipo inteiro ou float. Para o nosso caso, isso não tem nenhum impacto, mas eu quero chamar a sua atenção para o fato de que você deve realmente checar o tipo de cada variável e interpretar os resultados, né? Por exemplo, média do código de bairro é 1173. O que isso significa? Nada, não é? Ou seja, o que significa a média de um código? Absolutamente nada. Porque isso, não há como você interpretar a média
para essa variável categórica. Então, quando você estiver realizando esse resumo estatístico, tome muito cuidado, porque é aqui que você vai separar variáveis que são quantitativas de variáveis qualitativas. E a partir daí, uma série de decisões serão tomadas em termos de análise estatística. Por quê? Nós temos testes estatísticos para variáveis quantitativas, temos testes estatísticos para variáveis qualitativas. Que, aliás, eu ensino em detalhes lá na formação Análise Estatística, aqui mesmo na DSA. Então, essa definição não depende de ferramenta, depende de você, seu trabalho, aliás, interpretar cada variável. Tudo bem? Vamos analisar em detalhes o resumo estatístico da variável alvo, que será a variável valor aluguel. Aí agora, uma pergunta para ver se você está atento ou atenta, não é? Por que valor aluguel será minha variável alvo? Ou seja, a variável resposta, aquilo que eu quero realmente estudar. Ou seja, todo o meu estudo será feito com base no valor aluguel. É isso que eu quero entender no final das contas. Mas por que o valor aluguel será a minha variável alvo e quem tomou essa decisão? No próximo vídeo eu conto para você. Até lá.